Uma bomba! Finalmente lançou Resident Evil Requiem. E não só como lançou, que eu tive a honra e o prazer de jogar no lançamento. E estou aqui para fazer esse vídeo, um vídeo comentando como foi a minha experiência jogando pela primeira vez Resident Evil Requiem. You like to see what's hidden under the hood? Don't do anything stupid. Me? Never. Jogo, eu gostaria de explicar o meu contexto sobre a franquia, como eu conheci o Resident Evil e qual foi o meu primeiro game que eu joguei na minha vida nessa franquia. Tudo começou em 2005, quando lança Resident Evil 4. Resident Evil 4. Fenômeno, o jogo que muitas pessoas começaram por ele, inclusive eu. Eu joguei o Resident Evil 4 no PlayStation 2, eu não vou saber o ano exato, mas eu era bem pequenininho. E esse jogo foi bem importante para eu aprender e a decorar todos os comandos no PlayStation 2, né, no controle. E eu lembro de ter jogado várias e várias vezes, era um jogo sensacional. Até hoje é incrível, esse é um jogo muito revolucionário, um jogo que mudou a perspectiva dos games na franquia também. Resident Evil 4 é um fenômeno e é um jogo que eu joguei muito quando eu era pequeno e foi o meu primeiro contato com Resident Evil. Eu nunca tinha jogado os Resident Evil clássico da era, né, da primeira geração da franquia, da era do PlayStation 1, mas mais pra frente eu vou sim jogar o primeiro Resident Evil, o Resident Evil 2, recentemente eu consegui jogar pela primeira vez o Resident Evil 3 e zerar, fiz vídeo pro canal, vou deixar o card linkado aí para caso você queira ver como foi a minha experiência jogando essa obra de arte, vai estar aí. E também joguei o Resident Evil 6. Dos mais atuais, da nova geração, eu joguei o Resident Evil 7, joguei o Resident Evil Village, joguei o Resident Evil 2 Remake, 3 Remake e o 4 Remake. Então, da franquia Resident Evil eu joguei bastante. Dos spin-offs, eu consegui jogar o Resident Evil Code Veronica, que é um Resident Evil que tem toda a pegada dos jogos clássicos. Ele lançou em 2001, se eu não me engano, para PlayStation 2. Resident Evil Requiem segue a história da Grace Ashcroft. Grace é a nova personagem que trabalha na FBI e acaba recebendo um caso de desaparecimentos misteriosos do apartamento de Wrenwood. E esse apartamento em específico é bem simbólico para Grace, já que aconteceu um incidente traumático naquele apartamento. E ela decide ir lá para encarar e encontra Victor Gideon, um homem bem grande, deformado, falando sobre ela e sobre o quão importante ela é e que ele está atrás dela. Nisso, ele mobiliza a Grace, fazendo ela ficar desmaiada, incapacitada de lutar e seguir. Vamos ver o Leon Scott Kennedy, exatamente. Ele também está envolvido nesse caso, investigando os desaparecimentos dos corpos que são todos relacionados a sobreviventes de Raccoon City, o incidente que aconteceu lá nos primeiros games da franquia. E o Leon acaba recebendo o nome desse cidadão, Victor Gideon, e vai atrás dele, levando a Grace Ashcroft. Nisso ele tenta parar, mas acaba se perdendo. Mas logo descobre que ele tem um centro clínico, né, uma clínica de cuidado, e vai atrás. E nisso nós iremos jogar tanto com a Grace quanto com o Leon, e o jogo ele intercala as campanhas conforme a narrativa. Então você joga um pouco com a Grace, logo troca pro Leon, depois volta para Grace e assim por diante até o final do game. Para falar da gameplay desse jogo, né? Como é que funciona a gameplay do Resident Evil Requiem? Basicamente, o Resident Evil Requiem ele pode ser escolhido jogar em primeira ou terceira pessoa. A Capcom ela fez esse diferencial nesse game, onde você tem a possibilidade de escolher. Eu joguei o jogo com a recomendação da Capcom, que é jogar com a Grace em primeira pessoa e o Leon em terceira pessoa. O jogo fluiu muito bem, eu adorei a experiência. Eu acho que em primeira pessoa é aquela perspectiva mais intimista, trabalha bem mais o terror, você não tem noção do que está no seu lado ou atrás, você só tem o campo de visão na frente. E isso
é muito característica do Resident Evil 7, que foi a terceira geração aí da franquia, que teve essa introdução nova e que fez muitas pessoas não gostarem do game, por conta desse formato que é diferente, é um formato que muita gente tem resistência. Mas, nesse jogo, você pode escolher jogar em terceira pessoa. E eu posso dizer, a terceira pessoa, tanto a Grace quanto o Leon, é muito bom do mesmo jeito. A Capcom, ela trabalhou nos dois formatos, então não importa qual experiência, qual tipo de interface você quer jogar, né? Qual a percepção que você quer ver dos personagens, que todos eles estão bem trabalhados. A Grace, em terceira pessoa, ela cambaleia quando está correndo de perseguição, já que com a Grace, o sistema de combate dela é muito mais precário, é um survival horror clássico da franquia, onde você tem pouca munição, você não tem a possibilidade de bater no zumbi, ela tem uma ação que é um empurrar, quando você acerta um crítico no zumbi, ele fica atordoado e você consegue ir lá e empurrar o zumbi fazendo ele cair, mas é só isso. No caso, a Grace, ela sempre tem que estar escondida, tem que estar agachada, tem que estar no modo stealth, sabe, desviando de todos os zumbis e tentando abrir as portas, tentando resolver os enigmas, tentando poupar munição e vida, que é o diferencial, né, a proposta dela, essa é o específico dela, né, a gameplay dela vai envolver isso e é um terror absurdo, você fica numa tensão, cara, fica cabreiro com ela, e ela é uma personagem que tem muita característica, tanto ela quanto os zumbis, pelo menos na parte dela, cara, todos os zumbis eles têm muita característica, eles são zumbis que falam, eles ainda têm um laço de humanidade, então cada um tem o seu papel ali na clínica de cuidado e eles acabaram de se transformar em zumbis, então eles ainda têm traços humanos, eles falam e tudo isso dá um diferencial enorme, é uma característica absurda e é um diferencial desse jogo. Mas quando a gente troca pro Leon, as coisas mudam. O Leon agora está muito experiente, ele está farmando áurea, toda a parte que aparece ele rouba a cena, ele é um personagem já muito querido, já é um personagem que desde o Resident Evil 2, né, ele já apresenta muita característica forte, mas ele é um personagem que veio de muita mudança. O Resident Evil 4 já mostra o quão experiente e o quão preparado ele já está. Ele já não se impressiona mais com tanta monstruosidade ou os perigos que apresentam, né, os inimigos, zumbis, as criaturas, mas controlar ele também é um papel difícil, porque ele luta só com os bichos mais perigosos, ele deixa só com ele os monstros que são os boss, as criaturas mais horrendas, enfim, jogar com ele também é tenso, e a gameplay dele já muda bastante, já que ele consegue fazer parry, ele consegue fazer esquiva, você tem armamento pesado, você tem um machado que consegue decapitar e finalizar zumbis que estão atordoados, estão caídos, fazendo com que derrote ele rapidamente. Então o Leon é muito interessante e nesse jogo ele tá sim com uma carga pesada. Ele ao mesmo tempo que tem todo esse papel de agente experiente envolvido nesses casos de armas biológicas, ele também tem o seu lado humano, seu lado sensível, pelo menos quando a gente percebe que ele tem que enfrentar o passado dele, e tudo isso vai envolver uma carga emocional grandiosa e pesada, e é muito legal de ver isso, como tá dentro desse jogo, junto com a Grace e junto com o Leon. E os dois personagens, eles se intercalam, e como eles vão se conhecendo, e como eles vão se relacionando, é de uma forma tão orgânica, tão bem feita e tão natural, que, cara, você se impressiona no final do game, onde você torce pros dois, que tudo dê certo. É muito bacana, é muito envolvente a narrativa do game. Falar da trilha sonora brevemente, mas eu tenho que citar porque a trilha sonora desse jogo tá muito bom. Tanto as trilhas, as músicas, os scores que o jogo escolheu são muito boas, e tanto o som designer, né, o sound designer, os sons de ambiente, cara, o terror do jogo é tratado em som ambiente. Com a Grace, cara, você ouve a respiração dela, você ouve ela toda hora cochichando, e as criaturas, cara, e o jogo, ele tá dublado na versão português, e é maravilhosa a dublagem. Eu joguei o jogo em inglês,
por motivos pessoais, mas eu também vi a versão dublada e é maravilhosa. A Capcom ela vem trazendo os jogos agora dela, tudo em português BR, e é muito legal ver o jogo dublado, já que você consegue prestar atenção em outras coisas enquanto tá ouvindo a voz dos personagens, tudo em português. Então é uma imersão incrível do game, parece que você está assistindo um filme realmente. E o jogo ele trabalha muito bem a dublagem dos personagens e é quase pau a pau ao original, eu acho que eu não tenho o que reclamar. Gráfico, nem precisa falar muito, mas eu vou parar para elogiar porque tá impressionante graficamente falando. O jogo ele tem muito detalhe em cenário, ele tem muito detalhe em questão de física também, mas cara, pra mim eu acho que a direção de arte junto com o gráfico de direção de cutscene é o verdadeiro espetáculo, é o que é essencial nesse game e é especial, porque, cara, a direção de cutscene, tudo é muito envolvente, você para ver as cutscenes, tudo te chama atenção. Os personagens roubam muita cena, até os vilão, né, o Victor Gideon, que é o vilão principal desse game, cara, ele rouba muita cena, né, é um personagem que dá aquele medo e que é intimidador. Então eu achei que foi incrível. O gráfico, a Capcom ela vem trabalhando muito bem em seus games atuais, todo jogo que ela lança, o gráfico sempre é bem elogiado, a gente impressiona muito, mas pra mim eu acho que todo o cenário também, o conjunto de tudo, o trabalho de iluminação, é uma qualidade impecável e eu acho que tá muito bem feito, tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. É sensacional isso mesmo, tem que parar para elogiar, porque a Capcom, mais uma vez, ela acertou e acertou em cheio. Então, para finalizar, eu zerei o game em 13 horas e 40 minutos. O jogo, ele é curto, só que é um jogo que, do começo ao fim, é muito bom. Todas as partes são memoráveis, sabe? Você fica entretido do começo ao fim. Eu não me importo muito de jogar jogos hoje em dia, e se ele for muito grande, se ele for médio, se ele for curto, se ele for bom do começo ao fim, pra mim é isso que importa, a experiência completa. E quando o jogo ele atinge isso, cara, ele ficou perfeito. E o Resident Evil Requiem, pra mim, ele ficou assim. Então, eu até gosto de jogo curto, por você conseguir não precisar tirar tanto tempo pra conseguir vê-lo por inteiro. E o Resident Evil Requiem, eu acho que ele tem um modo replay bem bacana. Caso você queira jogar em primeira pessoa e depois em terceira, ou você joga em terceira e depois, por curiosidade, quer ver em primeira, tem essas opções. Então eu achei tudo muito bem encaixado. O jogo ele é maravilhoso, é uma homenagem aos fãs. Me? Never. Enfim, caso você tenha gostado do vídeo, eu vou pedir o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, e caso você queira me seguir nas redes sociais, lá eu posto sempre alguma curiosidade na internet, coisa que eu gosto, e também notifico quando eu tenho um vídeo novo. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou!